Salve galera da Homeworks! Você que está assistindo esse podcast, acredito que é uma pessoa que quer mais cultura na sua vida. O que você acha, João, da pessoa que está assistindo esse podcast? Eu acho que ela está no caminho certo. Eu também acho, né, cara? Sim, questão de preciosismo, né? Mas é porque a gente está tentando trazer um conteúdo com carinho, com cuidado para a galera aqui, né? E isso é muito bom, né, cara? Eu, particularmente, eu tô muito feliz, cara. E você? Cara, eu estou felizíssimo, cara, né? Estou oscilando entre o ótimo e espetacular, quase perfeito, 5 dias de carnaval antecipado, se melhorar um pouquinho assim só. Excelente. Bom, para você que está nos assistindo, eu vou até fazer a pergunta aqui, a primeira pergunta da noite, João. Quanto custa para essa pessoa que está nos assistindo, João, se inscrever no canal e curtir? Ô, Léo, eu vou ter que fazer uma conta aqui básica, aqui rápida, porque eu estou muito ruim de matemática, né? Cara, talvez fique no total aí de R$0, né? Vai gastar o valor da internet, que a pessoa já paga mesmo, né? E alimentação, o gasto de energia que ela vai ter ali, mas R$0 no total, alguns centavinhos. Tá, é muito caro, não? Não, acho que todo mundo consegue fazer isso. Consegue, né? Tem mais uma coisa, né, Léo? Dá pra fazer um comentário aí também, né? Gostou do vídeo? Faz um comentário, não gostou, deixa uma crítica. Isso, cara, comente também, mas principalmente, né, curta, se inscreva, nos ajude aí a propagar um pouquinho de conhecimento para a humanidade. Se inscreva no Instagram também, acompanhe a gente no Instagram, vamos ter conteúdos diários agora no Instagram. Quiser conversar com a gente pelo Instagram lá no direct, sugestão de temas. Estamos à disposição aí para a gente poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Porque nós queremos te ouvir, tá? Faça seu comentário, chama no direct, que a gente sempre vai tentar trazer aí os seus incômodos aí para as nossas discussões. Não vou fazer merchan em direto não, mas esse podcast é feito para você. Praticamente, né? Não poderia ser para outra pessoa. João, eu tô vendo essa camisa aí, cara. Você tá vendo essa linda camisa aqui, Léo? Essa camisa que tá aí pendurada ali, do lado ali. Quem que fez essa camisa, João? Essa camisa aqui foi feita por um artista, cara, aqui da nossa cidade, né? Que está viajando pelos trópicos aí. Little Júnior, Juninho, né? Louis lá no Instagram, quem quiser seguir a página dele no Instagram, o Louis. Ele faz arte, tem outras artes também, né? Siga lá o Instagram dele, ele tá sempre apresentando novidades lá das camisetas dele lá. Essa camiseta eu falei pra ele que precisava de uma camiseta de filosofia. Ele vai lá e fez esse presentaço aí, né? Conhece a ti mesmo, que tem a ver com o tema do último podcast, né, Léo? É verdade. A camiseta tava pendurada aqui, quem viu, viu. Quem não viu, vê agora. Exato, então se você não assistiu, assista. Sim. Tá? Bom, João, a gente pode colocar o link aí dessa loja lá no nosso Instagram para dar uma força? Claro, com toda certeza, estará lá o link do Instagram. Colocaremos lá para você comprar na loja dele. E comprando na loja dele, os temas da filosofia, qualquer camisa também, você ajuda a gente, tá bom? Maravilha. Bom, João, eu não sei você, cara, mas assim, hoje saímos de uma reunião assim, um pouco perturbadora, né, cara, assim, com algumas concepções assim, com algumas provocações perturbadoras. Eu queria dizer que a gente adora reunião, né, cara? Eu não sei você, mas eu adoro uma reunião, cara. Cara, às vezes eu tenho a impressão que reuniões podem ser resolvidas com e-mail, né? Verdade. Eu até estava ouvindo um outro podcast de uma galera muito boa de serviço aí também, e aí ele fala exatamente isso, né? Rouba nosso tempo, né? O tempo que nos roubam, né? Então, tá lá, né? Pode resolver com e-mail. Você vai lá e gasta 2 horas do seu dia para uma reunião que não rende nada, velho. Burocrático. Infelizmente. Mas quem somos nós? Nós somos apenas meros funcionários, né? Sim. Então, enfim. Bom, mas a gente pode fazer, né? Aproveitar o ensejo, né? Aproveitar o que a gente passou, aquilo que nos afeta, né? E no tocante à psicanálise, né? Podemos sublimar essa questão, podemos transformar o chumbo em ouro, não é? Então, aquilo que nos afeta, aquilo que provocou na nossa reunião pedagógica, nós queremos trazer ao baile nesta fatídica noite. Até porque eu tenho a impressão, Léo, que todo mundo que trabalha numa empresa grande ou, né, mesmo empresas menores, médias, de médio porte, com algum número de funcionários que fazem reuniões periódicas, tem a mesma impressão que a gente tem. Eu não acho que isso é uma impressão só de nós que somos funcionários públicos, né? Nós somos professores da escola pública. Então uma vez eu vi uma matéria onde dizia o seguinte, olha, 30% do tempo
gasto com o trabalho são com tarefas inúteis. Por quê? Depois da pandemia, nós estávamos acostumados com um ritmo de trabalho de cumprir horas, 8 horas por dia. Quando você vai para casa, você trabalha menos tempo, né? Você consegue às vezes resolver e ser mais eficiente em resolver as coisas em menos tempo. O restante do tempo passou a ser preenchido com tarefas inúteis, tarefas sem sentido, tá? Então eu acho que todo mundo passa meio que por essa percepção, né? Então é um tempo que poderia ser usado, sei lá, até para melhoria profissional, às vezes cursos de capacitação profissional, melhoria profissional. Tudo isso, esse tempo nosso é consumido com tarefas que a gente não vê muito sentido. Exatamente por isso, porque o interessante ou no modo de produção brasileiro, vamos dizer assim, né? E no mundo como um todo também, mas mais no Brasil, que é a nossa realidade, a gente preocupa mais com preencher o tempo com atividades, mesmo que elas sejam desnecessárias, do que com a efetividade. Alguns lugares do mundo, onde já está reduzindo, né, a carga horária de trabalho, né, de 5 dias na semana para 4 dias na semana, você vê um aumento na eficiência do trabalho, na eficácia do trabalho, né? Então as pessoas produzem melhor, produzem mais, mesmo com menos dias de trabalho, né? Porque o tempo de descanso é respeitado, mas são coisas que a gente pode debater com mais profundidade em Eu acho que isso específicos. daria um ótimo tema aí, né? O quanto você deve trabalhar, né? Mas enfim. João, e nós temos hoje uma missão que ela é no mínimo árdua e ousada. Nesta noite, caro telespectador, nós falaremos sobre educação. Precisamos falar sobre educação, né? Precisamos falar sobre educação. Eu diria mais, João. Eu acho que o professor precisa falar sobre educação, cara. O professor precisa falar sobre educação. A gente precisa ter a liberdade de debater sobre educação. A gente precisa ter a liberdade de se posicionar sobre educação. O professor precisa ser ouvido sobre educação. E mais importante do que isso, né? Já fica de ressalva aí que nós não pretendemos resolver o problema da educação aqui, num podcast. Realmente, né? Eu fico me questionando se alguém conseguiria, ou se uma nação conseguiria resolver o problema da educação. Não, mas consegue, uma nação consegue resolver o problema da educação. Mas eu vejo da seguinte maneira: incomoda tanto a educação que todo mundo fala sobre educação. Rapaz, a educação incomoda, realmente. É o seguinte, quando você vai ao médico, você escuta o médico. Sim. Né? Porque ele é a referência da educação. Nós, professores, precisamos nos posicionar sobre a educação, porque é importante que nós sejamos ouvidos com tranquilidade, que o professor se posicione também com sabedoria. Você falou uma vez, e eu concordo muito com você, nós precisamos jogar o jogo da inteligência e da sabedoria. É isso que a educação precisa fazer. Sim. Né? Precisa argumentar, precisa realmente se posicionar, sem perder espaço. Não que a opinião do restante não seja importante, mas do mesmo jeito que a minha opinião de professor não tem a opinião de um médico sobre a doença, a opinião do professor tem que ser das mais relevantes para falar sobre a educação. Da mesma forma que o homem médico, ele traveste da sua do seu profissionalismo, né, do eu médico, né, o ser humano médico, ele traveste, né, ele toma as vestes do seu ofício, né. Eu acho que as vestes que o professor tem que tomar são as vestes da intelectualidade, cara, né, são as vestes do conhecimento, certo? A sociedade precisa retomar esse cuidado com a figura do professor, do mesmo jeito que nós temos esse cuidado com a figura do médico, com a figura do advogado, com a figura do juiz. Sim. Nós precisamos ter esse cuidado com a figura do professor. E nós, professores, também precisamos ter o cuidado com a nossa própria figura. Sim. Na maneira que nós nos posicionamos a maneira como nos posicionamos. Isso é extremamente importante. Então, é uma via de mão dupla, né? O médico tem esse respeito pela sociedade, porque a sociedade o respeita, mas ele também acaba de alguma forma se colocando nessa posição de respeito, né? Ele veste, como você falou, veste roupas de médico. Você consegue reconhecer as roupas de um médico, né? Pelo menos na maioria deles. O jeito de falar. O jeito de falar. Então, assim, os professores, nós acabamos perdendo espaço nesse sentido, né? No debate sobre educação. É verdade. É assim, né? Só de pensar, muitos problemas aqui, cara, que
Eu acho, inclusive, cara, que a gente deveria tirar mais tempo pra gente falar sobre educação, cara, porque eu acho que é muita coisa que precisa ser falada. Eu acho que poderíamos trazer professores aqui. Eu acho que a gente deveria dar voz a alguns professores aqui, talvez. Precisamos. Né, cara? Porque eu sou professor, você é professor também, né, João? E que a gente começou isso aqui é por causa desse incômodo nosso, né? A gente começou esse podcast por causa de incômodos que nós temos dentro da educação. Mesmo que a gente fale de filosofia, fale de outros temas, são temas que tocam a nossa prática docente. Sim. Então a gente tá vivendo isso e a gente tá trazendo isso para cá porque nós vivemos isso. Sim. Então nós estamos falando de uma coisa que nós vivenciamos de dentro. E né? não é de um dia, né, João? Não é de um dia, são anos aí já de prática, né? Só uns, sei lá, perdi a conta, mas talvez 11 anos em sala de aula. E nem queremos nos colocar como senhores da verdade, né? Não, nós queremos debater, nós queremos colocar questões, né? Da mesma forma que nós falamos na questão sobre o autoconhecimento, que talvez a resposta não seja a mais importante, mas talvez a pergunta seja a coisa mais importante de ser feita. Também na educação, nós precisamos pelo menos desenhar o problema. Porque às vezes parece que as coisas estão tão obscuras que nós não sabemos realmente qual é o problema da educação. O que realmente afeta a educação? Tem uma série de coisas que nós podemos elencar. Mas por onde você começa a desvendar o novelo, como é que é? Puxar a linha, né? Por onde você vai puxar? Você vai abrir o durex, você precisa achar o ponto inicial para você puxar o durex, né? Sim. Então, nós precisamos entender isso. Qual é o problema? Onde está, né, a capacidade de resolver a educação? Eu lembro que eu estava na faculdade de educação, sabe? Fui fazer uma matéria chamada Filosofia da Educação. É uma matéria que foi um divisor de águas na minha vida, realmente. São duas matérias que eu diria que me converteram, digamos assim, cara, que me transformou de uma forma... Talvez 3 matérias, né? Que me converteram e me transformaram de uma tal forma, que foi Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e Psicologia da Educação. Eu tive a oportunidade de ter professores na Universidade Federal de Juiz de Fora fantásticos, né? Então vocês aí, professores da UFJF, principalmente os profissionais da educação, que é o tema agora, né? Vocês foram fantásticos na minha vida, eu tenho toda a gratidão a vocês. E nessa aula de filosofia da educação, cara, um professor chama Aimberê, o nome do cara, Aimberê. Esse nome é meio estranho. Cara, esse cara ele é especialista em ontologia, sabe? E ele é de Juiz de Fora, ele dá aula em Juiz de Fora, que é na Universidade Federal, só que esse cara é de Petrópolis. Então eu acho que ele viaja, acho que 2 vezes por semana e dá aula, mas prefere morar em Petrópolis. É um cara assim, é o filósofo raiz também, sabe? É o cara que não tem certeza de nada, que questiona tudo, assim, numa boa também, sabe? E eu lembro que eu conversei com ele, eu falei assim, ô Aimberê, tudo afeta a educação. Tudo afeta a educação. Em que sentido? Tudo. Por exemplo, a saúde afeta a educação. Então, por exemplo, se o país está com um problema de saúde pública, né, isso vai afetar a educação. Um exemplo, a pandemia, coronavírus. Então, afetou a educação e criou esse déficit aí que a gente tem até hoje, né? Esse déficit educacional. Cara, problemas socioeconômicos afetam a educação, não é? Então, assim, a gente sabe hoje na escola pública que os problemas sociais, eles afetam diretamente, né, o aprendizado dos meninos, né? Então, assim, economia, saúde, mente, né, vamos dizer aí a psicologia, tudo afeta a educação. Eu lembro quando eu falei isso para ele, eu lembro que ele parou, ele deu uma risadinha, né? Ele olhou para mim e falou assim, cara, e eu falei de uma forma como se a educação fosse algo sensível, sabe? Mas ele falou para mim assim, tudo afeta a educação, mas a educação também afeta tudo. Então, assim, é sem palavras, né? Porque da mesma forma que incomoda, a educação também incomoda muito. A educação também é um problema de várias formas possíveis. João, quer falar algum comentário sobre isso? Eu acho que a perspectiva é exatamente essa, saca? Do mesmo jeito que você tem razão, tudo afeta a educação. Se tudo afeta a educação, a sociedade como um todo deveria se mobilizar por isso.
Se nós, né, nos organizássemos enquanto sociedade e nós cobrássemos, não só os professores, né, mesmo todo mundo é afetado, todo mundo conhece alguém, todo mundo tem um funcionário que passou pelo processo educacional. Se nós nos organizássemos e cobrássemos as autoridades, governantes, né, professores também, nós devemos também ser cobrados para oferecer uma educação de qualidade. Então, se nós todos nos organizássemos nesse sentido de cobrarmos um processo cada vez melhor da educação, o mundo, ou pelo menos o nosso país, a nossa realidade seria outra. Acontece que nós temos realidades, assim, mesmo que nós moramos num lugar muito bom, nós temos realidades no Brasil que beiram um absurdo, né? Sim. De infraestrutura, de formação docente, de presença docente, né? Na nossa região não falta professor, mas tem lugar do Brasil que não tem professor. Não tem professor qualificado para as áreas, para trabalhar nas determinadas áreas. Nós estamos falando aí sobre o novo ensino médio, revogação do novo ensino médio, mas nós temos problemas muito mais básicos do que o novo ensino médio. E uma coisa que eu estou pensando assim, cara, me veio aqui na cabeça, aqui na mente que agora, né? Os países que têm os melhores IDHs do mundo são, assim, países que têm geralmente uma educação muito bem desenvolvida. A aposta na educação é a aposta de qualquer país, né? Assim, sério, né? Não que não seja no Brasil a aposta na educação, mas talvez o caminho não seja o certo. E aí chega um momento que nós pensar, falar, olha, peraí, o caminho que eu tô seguindo aqui não tá dando certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa. Mas você precisa de mobilizar todo o sistema. E o sistema do Brasil é gigantesco. Sim, exato. Então, dá trabalho. É aquela coisa, né, cara? Para uma sociedade civilizada, eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Eu acho que isso até é a provocação da nossa primeira pergunta aqui de hoje. Para uma sociedade civilizada, eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Maravilhoso. Eu não sei, cara. Porque para onde que a gente vai, então? Não sei. Então, assim, se o nosso caminho não é educação, a gente vai para onde? Mas vamos fazer uma ressalva aqui. A gente está falando de educação escolar, mas não é a única educação necessária. Sim. Né? Tem a base, o fundamento da educação, né, é você saber se portar em sociedade. Sim. E às vezes o que falta é exatamente isso. Não é nem o conhecimento técnico. Sim, mas acredito que as leis, tanto as leis quanto as regras, até as regras de boas práticas, né? Eu acredito que elas tenham que fazer algum tipo de sentido, né? Sim. E se tem que fazer algum tipo de sentido, eu acho que passa pela educação, né? Eu sei o seguinte, né? Quando a gente entra no pré, você entra lá no pré-escolar, aí tem lá, regrinhas de convivência, né? Falar bom dia, usar as palavrinhas mágicas, né? Bom dia, por favor, obrigado, com licença. Não pode morder o coleguinha, não pode puxar o cabelo do coleguinha, não pode enfiar a agulha embaixo da unha do coleguinha. Coisas assim, que são questão de bom senso para quem é adulto. Mas que você precisa de alguma imposição dessas regras de bom senso num nível mais básico, né? Você não pode perder isso. Então. É aquela brincadeirinha, né? A famosa brincadeirinha que a minha liberdade acaba quando começa a do outro e vice-versa. Sim. E aí a liberdade individual, temas que nós já falamos no segundo podcast, a liberdade, mas também a separação entre o público e o privado. Sim. Porque eu até comento o seguinte, olha, você não... comentando em sala de aula, né, com os alunos, né? Você não quer assistir aula? Maravilha, não venha. Não entre na sala de aula. Mas a partir do momento que você pisa na sala de aula, você não é o Zezinho, você não é o João, você é um estudante. E você está num espaço que é público, que você compartilha com as demais pessoas. Exato. A partir do momento que você vem e atrapalha todo mundo, você não é só você está atrapalhando os outros. Exato. E aí você está ferindo o direito dos outros que querem aprender, que estão aqui para estudar. Exatamente. Mas, mais uma vez, né, esse ainda não é o problema principal da educação. Sim, né? não é mais um dos reflexos que nós temos na educação, que é a falta de entendimento entre o espaço público e privado. Na minha casa eu faço tecnicamente o que eu quiser. No espaço público, não. Agora, se você botar um som muito alto, vai afetar o outro, né? Isso serve para
para alunos e professores. Claro. Né? O professor, ele não é... Eu não sou o João Renato na sala de aula, eu sou o professor. Exatamente. Eu não estou falando de uma posição privada, ali estou falando de uma posição de professor de filosofia. Exato. É um profissional, né, cara? O professor, ele é um profissional. Sim, assim como o médico não pode levar É, pessoais não. para consulta. Não, de forma alguma. Né? O professor também não. A gente tem que, assim, né? Ninguém é perfeito, mas a gente tem que ser profissional, né? Exatamente. João, eu acredito que foi uma excelente provocação para a nossa primeira pergunta. Você está preparado, João? Você está preparado? João, é uma pergunta para nós também, né? Que eu vou te ajudar. A bomba, não vou jogar a bomba só para você cuidar sozinho, não. Eu te ajudo Obrigado, também. Obrigado. Mas, João, eu quero saber de você, cara. Você acredita na educação? Léo, eu acredito na educação. Ah, Eu não acredito na educação de hoje, no modo como a educação é construída hoje. Pelos motivos que você apresentou no começo, que nós conseguimos aqui já apresentar, acreditar na educação é quase incontornável isso. Né? Então, não tem como, né? você se torna professor porque você acredita na educação. Senão... Mas você se depara com uma série de barreiras burocráticas, uma série de barreiras legais para poder exercer o seu trabalho com eficiência, com eficácia, que você acaba desacreditando no processo. Sim. Né? Então, só para entender, o sistema burocrático, quando a gente fala de burocracia, o que é burocracia? Eu lembro que eu vi, cara, que burocracia significa, vem da etimologia que acho que é facilitar. A burocracia ela existe, ou quando nós pensamos em criar processos burocráticos, é no sentido de nós criarmos padrões de atendimento do serviço, onde nós não podemos atender fulano e cicrano de formas diferentes. Sim. Então, chega aqui o João, chega aqui o José. Nós atendemos o João e o José da mesma forma. O serviço é público, o João e o José pagam impostos, eles têm os mesmos direitos. A burocracia, ela chegou num nível hoje que ela não só atrapalha eu atender as duas pessoas da mesma maneira, da maneira que elas precisam, como ela impede o próprio trabalho. Sim. Então, é como se nós tivéssemos criado uma realidade paralela. O que interessa, no sentido de que o que interessa não é a realidade, não é atender as pessoas, mas o que interessa é atender todo um sistema de papel, de documento, de meta, de número. Então, nós transformamos tudo em número, nós transformamos pessoas em números, nós transformamos estudantes em números, nós transformamos a nota dos estudantes em números. E a realidade vai se perdendo, porque nós vamos criando mediações da realidade. A realidade está lá no fundo dos papéis burocráticos. Nós vamos criando pilhas de papéis que tentam explicar essa realidade, quando bastaria olhar para a realidade. Igual você está falando, cara, o que eu enxergo disso, né? Nós temos metas. Então, por exemplo, principalmente na educação pública, né, de Minas Gerais, que eu estou falando. Em outros estados eu não saberia dizer com precisão. Mas na educação pública de Minas, né, no estado, por exemplo, a gente tem metas que não são claras, nós temos processos que não existem, né? Então, assim, é meio que a gente não sabe o que é ser feito, né? Eu acho que não existe um entendimento para onde a gente vai. Então, por exemplo, a gente tem talvez uma reunião para que o pessoal explica e tal, da educação pública, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não explica o que a gente tem que fazer. Ela fala assim, não, a gente tem que fazer isso, por causa disso, é aqui, a gente vai fazer isso, aí tem tantos passos, então não existe, não tem uma clareza, né? Eu vou tentar usar um exemplo, para tentar ficar um pouco mais claro o que a gente quer dizer, se é isso que a gente quer dizer, se a gente está de acordo nisso. Como se você fosse um médico, e o médico pegasse todos os exames que você fez, todos os números, e não olhasse na sua cara, e te desse o diagnóstico. Só pelos números do exame. Não importa o sintoma que você tem, não importa se você está sentindo dor em algum lugar ou não, não importa o seu nome, não importa nada. Importa são os números que estão ali. Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é você chegar no médico, o médico não olha na sua cara, o médico ele não vai te dar um diagnóstico, porque ele vai ficar contando da vida dele, aí se você não responder de acordo, ele vai ficar de bico com você,
E no final das contas, sabe o que é pior, João? É que ele não é médico. Ou talvez ele te atenda de acordo com o seu plano, né? A primeira pergunta que ele faz é qual o seu plano. Eu acho que o problema é que o cara também não é médico. Porque se o cara fosse médico, pelo menos, né? Nós vivemos num mundo dominado por burocratas e por burocracia. Acho que esse é um dos problemas da educação, cara. Eu acho que o problema da educação hoje, não querendo ser mais um daqueles que oferecem soluções miojo, né, para a educação, mas eu acho que um dos problemas da educação hoje, cara, é que as pessoas que criam metas, as pessoas que criam processos, elas não pensam sobre aquilo. A educação, eu acho que a educação não está sendo pensada. Não, são processos em cima de processos, né? Um processo não é bem mal implementado, né? Não é nem bem implementado, mal implementado, e aí você já tem um outro processo, e um outro processo. E um outro processo, você processa em cima de processo, quando você não consegue fazer nenhum direito. Então, nós temos um colega de profissão, o Messias, né? Você conhece o Messias? E ele fala uma coisa que eu concordo absolutamente com ele. Ele fala o seguinte, olha, se todo mundo mirar no alvo, é muito mais fácil você acertar num alvo só. Exato. Quando cada um mirando num alvo diferente, quando tá cada um tentando fazer uma coisa diferente... Eu acho que não tem nenhum alvo, né? Eu acho. Mas a chance é muito pequena de você acertar, de você fizer alguma coisa. Beleza. Aí, essa é a questão, cara. Esse é um problema, entende? Então, eu acho que essa questão, a educação não está sendo pensada. Não. Entende? E é o lugar onde mais deveria haver pensamento, né? Possibilidade de pensamento. Eu acredito, cara. Eu acho que é uma necessidade. E aí, quem sofre mais com isso, João? Os alunos. Os que estão mais abaixo, né? Sim. Nas camadas mais abaixo, ali da pirâmide, né? Como sempre, tudo sobra para a população, né, Léo? Então, acho que os alunos... A gente sofre. Sofre. E vamos deixar claro aqui que nós temos boas escolas no Brasil. Sim. Mesmo as escolas públicas, né? Temos escolas que são boas, que conseguem fazer o trabalho de forma excelente. Nós temos escolas particulares que também conseguem fazer o trabalho de forma excelente, mas não é o padrão. O trabalho excelente, de excelência, a areté, a virtude, né, deveria ser o padrão. Sim. Né? Você deveria oferecer o serviço padrão, de qualidade ali. Não, isso não deveria ser esporádico. Deveria ser uma caminhada para melhorar, né? Sim. Efetiva, não. Tô vendo que tá tendo uma caminhada para melhorar. Escolas públicas e escolas particulares padecem do mesmo mal. Do mesmo mal. Né? É lógico que há níveis diferentes aqui, mas o mal é o mesmo. É pouquíssima criatividade nas soluções apresentadas no problema da educação. Pouquíssimas. Sim. Então, assim, chega a beirar um absurdo. Nós estamos no século XXI, nós trazemos soluções sempre do século XIX para a educação. E eu acho que não é nenhuma solução, né, cara? Mas assim, você tenta, né, fazer alguma coisa, mas você está pensando no século XIX. Em vez de você olhar para o futuro, você está olhando para o passado. É lógico que no passado tem coisas interessantes que nós fizemos. Sim. Mas se eu tentar repetir todos os processos do passado, a chance de eu acertar é mínima também. E eu acho que a educação, ela busca um processo de evoluir, né? De melhorar, né? Sim, com certeza. Cara, e aí falamos dos problemas, né? Aproveitando esse ensejo, quais você acha que são os problemas? Eu já vou até antecipar alguma coisa, né? Eu lembro que quando você falava de educação, a educação é um problema de política pública. Você sempre falava isso. Acho que você até parou de falar, porque assim como eu parei de falar muita coisa. Mas aqui quem manda é a gente, então, com todo respeito... Quem manda é a gente, mas é feito para você. Então, conversa com a gente aí. Exatamente. Então, assim, na sua opinião, cara, quais são os problemas da educação hoje? Ou a educação no Brasil, né? Cara, um dos problemas é a nossa história. Caramba! Nós achamos que a educação começa no século XVIII, XIX, XX. Sim. Nós esquecemos que o processo de formar pessoas, desde que o ser humano se reúne em grupos, nós estamos formando pessoas. Sim, é inevitável, né? E a educação clássica não é essa que nós conhecemos. A educação clássica é aquela da Grécia Antiga, é aquela de Roma, né? Essa é a educação clássica, né? E ali nós temos ideias que são interessantes da gente pensar, né? Então, a formação
do corpo, a formação da alma, a formação do caráter, que são meio que inerentes, né, à atividade educacional, né? E aí a filosofia como carro-chefe, para não falar que a gente não falou de filosofia hoje. Filosofia como carro-chefe de um processo educacional. Então, Platão na República, ele fala, né, a educação tem que ser educação musical, por exemplo. Você tem que educar musicalmente. Você tem poesia, poemas e poetas que não devem existir na cidade. Tem poetas que você tem que mandar embora da cidade, porque eles não contribuem para a elevação moral do cidadão. E aí às vezes eu pergunto para os alunos assim, e as músicas que você está escutando contribuem para a sua elevação moral, contribuem para a sua elevação, para a elevação do seu caráter, te faz um ser humano melhor, tudo que você escuta, tudo que você consome? Entende? E nesse sentido, a nossa cultura historicamente falando, né, nós temos algumas coisas que não condizem com a elevação moral do caráter. Você está falando então que tem certas coisas que nós não devemos ouvir. Não estou dizendo exatamente isso. Estou dizendo que nós precisamos repensar às vezes, né? Então não é nem uma questão de protecionismo, é questão de escolher o que você põe para dentro, né? Cada um é livre para escolher. A escolha é livre, mas o resultado não é. A consequência não é. Afeta, né? Então, se eu escuto coisas que me diminuem, eu vou me sentir menor. Se eu escuto coisas que aumentam a minha potência, se eu tenho encontros alegres, para falar do Spinoza aí, se eu tenho encontros alegres com o mundo, então cada vez mais eu vou aumentar a minha potência. Então, o que eu vejo nesse apontamento aqui, falar nesse caráter de educação moral, é claro que a educação não é só isso, né? Mas é uma das perspectivas. Então, você tem aqui uma perspectiva de uma educação moral. Você tem, na Idade Média, aí, o trivium e o quadrivium, né? Então, você tem também outras formas de você pensar a educação, não é a única. Você estuda gramática, lógica, retórica, geometria, aritmética, música, né? Então, são as disciplinas que você estudava ali na Idade Média, nesse trivium e no quadrivium, que era o modelo educacional. E aí nós temos a educação de hoje, né? A educação pós-revolução industrial, que aí ela está atrelada ao nosso contexto educacional. Nós não podemos, nosso contexto social, né? Nós não podemos separar, igual você falou, tudo afeta a educação. É claro que o modelo de sociedade que nós temos hoje afeta a educação, afeta o modo como os alunos são trabalhados dentro da escola. Então, assim, o primeiro problema é esse, a gente esquecer que existe esse nexo histórico, achar que a educação sempre foi assim. Ou então sempre foi como no século XX, todo mundo enfileiradinho, todo quietinho, olhando para o professor, tal, em silêncio. Se não fizer certo, leva uma palmada. Não, isso a gente... né, nós não inventamos educação no século XIX e XX. Então nós não podemos esquecer dessa história da educação. Isso é importantíssimo para nós que trabalhamos na área da educação. Sim. E até nas universidades, às vezes, né, você falou da disciplina de História da Educação, Psicologia da Educação. Às vezes na universidade nós não aprendemos isso. Sim. Nós não aprendemos essa educação clássica, nós aprendemos que há outros modelos de educação que não esse modelo industrial. Sim. Então é preciso repensar, a primeira perspectiva é essa. A segunda é o trabalho de formação e autoformação do professor. Porque nós chegamos num nível, nós temos a liberdade ou a alegria, né, de podermos nos autoformar, cara. Cara, eu acho que o professor ele tem que ser um eterno aluno. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, nós vamos nos autoformar. Todo o processo educacional, desde quando o aluno entra na escola até quando ele sai, deveria ser um processo que libertasse ele para a autoformação, em qualquer sentido. Com certeza. Que o aluno aprendesse e ele saísse dali autodidata. Que ele saísse do ensino médio capaz de aprender qualquer coisa que ele quisesse. Só que não é isso que acontece. É uma autonomia, né, João? Isso, autonomia. Nós, como professores, devemos ter essa autonomia. Nós devemos saber onde buscar conhecimento, onde adquirir conhecimento, trabalhar com essa autoformação, ler bons livros. Nós, professores, devemos ler bons livros. Nós que somos da área de humanas devemos conhecer a área de exatas. Então, assim,
o conhecimento, ele é múltiplo, né? Inevitavelmente, a filosofia esbarra na matemática, a matemática esbarra na geografia. Então, apesar da gente trabalhar separadamente isso, nós não deveríamos ver com conhecimentos tão separados assim. Sim, sim. Mas que se integre, né? Que se integrem. Tá, tem um projeto interdisciplinar, tá, mas não resolve o problema. E a estrutura do currículo? E a estrutura da base nacional comum curricular? Como é que você vai fazer? Né? Então, assim, e o plano de curso? E o livro didático? Né? Então, e a terceira coisa que eu vejo é isso. É muita informação e pouca objetividade. Tá. Qual é o documento oficial da educação? É a BNCC? É o plano de curso? Sei que vai fazer seu plano de curso? Sabe? É muita informação às vezes e pouca objetividade. Né? Ninguém aponta, olha, igual você falou, é isso que tem que fazer. É isso que tem que seguir. Esse é o seu ponto de partida. Então eu vejo isso. E você, Léo? E você também não vê uma sequência, não, um encadeamento de discussão, né? Não, você não vê por isso. Você não vê porque ninguém sabe de onde está partindo. Porque começa a discussão, aí levanta os problemas. Aí, beleza. O que se espera é o seguinte, a gente não vai resolver esses problemas, a gente vai continuar até discutir. Não, aí depois, na próxima semana, são outros problemas. Sim. E aí depois eu nem entendo os problemas que foram levantados agora, não lembro mais os que foram levantados antes, né? Eu acho uma coisa também, cara, é que o professor, cara, eu acho que ele é pouco aproveitado quanto intelectual. E uma coisa que eu vejo, cara, me parece que as pessoas têm um medo terrível de ouvir o professor. E eu vejo muita gente com uma espada na mão pronto para dizer o que o professor tem que fazer. O professor precisa ser ouvido, né? A gente bateu nessa tecla já, o professor precisa ser ouvido. Pouca gente escuta realmente o professor. Porque o professor é um ser que pensa, né, cara? Assim, é problemático isso, né? Mas a tarefa primordial é essa, né? É pra ser, velho. Mas digo assim, não é o único, né? Mas a tarefa primordial do professor essa. É o papel dele na sociedade, sobre educação. Refletir sobre educação, pelo menos. No então, mínimo, assim, né? Ele é um especialista da área. Ele é um especialista em educação. Ele tem que ser especialista. Ele tem que ser aquele que tem opinião. Ou a posição mais sensata. Ou a mais ouvida, né? Mesmo que você não concorde em absoluto. Mas você consegue apresentar bons argumentos. Sim. Né? Então, a educação no Brasil tá ruim. Tá, por quê? Exato. Primeira pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque as nossas notas e tal, exames, tá... Mas... de novo, por que as nossas notas estão ruins? Exato. As nossas notas estão ruins porque os alunos não aprendem o básico de português e matemática. Mas por que os alunos não aprendem, então, o básico de português e matemática? Sabe, o encadeamento de perguntas é importante. Para você chegar na origem do problema. Se você não consegue entender a origem do problema, você não vai conseguir entender o que está causando. Exato. E pra gente chegar na origem tem que ir questionando, conversando. Exatamente. Trocando ideia. E o problema é que às vezes as pessoas não estão prontas para perguntas. Eu não entendo, sim. Eu tenho umas coisas que eu tenho dificuldade, né? Eu não sei, é tão difícil assim fazer uma pergunta? É tão difícil ouvir uma pergunta. Eu acho que é tão difícil ouvir qualquer coisa, né? Hoje em dia, né? E eu acho assim, cara, num lugar onde você não tem a educação, eu acho que quanto mais uma nação valoriza a educação, quanto mais uma nação desvaloriza a educação, eu acho que isso vai denegrindo até os próprios direitos das pessoas. Você entende? Porque os direitos e os deveres, num lugar, num espaço, ele é algo pensado. Você entendeu? Então, se você não tem direitos e deveres garantidos para as pessoas, elas vão se comportar igual bicho. Você entendeu? Por isso que eu acho que a nossa melhor aposta é na educação. Porque se você tem uma educação, você vai ter bons médicos, você vai ter bons advogados, você vai ter bons políticos, espero, né? Você vai ter acho que é apostas que faz mais sentido, né? O Platão também acreditava, né, que a educação era o caminho para isso. Mas assim, eu vejo como exemplo o seguinte, sempre, não posso falar que é todo dia, né, porque é exagero, mas sempre, acontece muitas vezes, a pessoa está andando na rua, de carro, ela está bebendo um guaraná, uma cerveja,
e ela acaba com aquilo, ela joga pela janela do carro. Sim. Cara, isso demonstra o quê, Léo? Falta de educação também, com certeza. Né? Isso demonstra falta de educação e falta desse entendimento, desse espaço público e privado. Então, tá tudo gira em torno de coisas básicas, coisas fundamentais. Sim. Bom senso. Bom senso. Saber a hora de falar, saber a hora de ouvir. Paulo Freire fala sobre bom senso, cara. Sim. Certo? E assim, contra ou a favor, né? O pessoal bate muito no Paulo Freire hoje em dia aí, né? Mas sem entender exatamente o fundamento, que é outra mania que nós temos, né? De criticar sem ouvir. Então a dica para essa noite também, você quer criticar? Ouça, leia o livro, para você criticar o livro. Como diria o Tim Maia, leia Cultura Racional, leia Paulo Freire. É importante criticar, é claro que é importante criticar. Né? É claro que nós não podemos aceitar nenhuma ideia goela abaixo sem passar pelo filtro da crítica. E vocês não devem também concordar com a gente claro que não. Passar pelo filtro da crítica. Discorde. Vocês devem nos ouvir e ter a crítica de vocês também. Né? É importante isso. Discorde da gente aí no chat. Né? Por favor, discorde. Tá. Talvez, Léo, nós precisamos apresentar os problemas hoje, né? E aí numa próxima etapa desenvolver um pouco mais, né? Sim. Porque eu acho que assim, a gente gastou mais tempo do que a gente previu no início, né? No início, mas porque é problemático também, né? É denso, é um assunto denso, né?